Ok, então aqui estamos uma vez mais para Uvas e Personalidades, agora com mais uma figura de destaque. Eu já há um ano que eu ando a convidar para se sentar nesta cadeira. Autor, ex-militar, um dos responsáveis do espólio interno do Museu de Exposicionário de Curitiba, Cristiano Afonso. Obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Eu sei que o nome é extenso, é Afonso de Rocha Afonso. Afonso da Costa. Afonso da Costa, perdão. Cristiano, obrigado por teres vindo ao meu programa, tá? Tens uma criança nova aqui, e agora, mas eu quero que te apresentes a quem não te conhece. Quem é esta uva, Cristiano Afonso Costa? Pois é, eu no momento estou historiador, no momento estou trabalhando com historiador, muito bem colocado pelo amigo João aqui, desenvolvendo um trabalho dentro da Casa do Expedicionário, um trabalho histórico de trato com os documentos da Força Expedicionária Brasileira, que se trata a Casa do Expedicionário. Estamos criando um grupo de pesquisa, que nós voltaremos a falar dele um pouco para frente aqui, um grupo de pesquisa voltado para a história do Brasil e a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Mas eu não fui historiador o tempo todo, né? Eu comecei a minha carreira como militar, fui militar do Exército durante 30 anos, me formei na Academia Militar das Agulhas Negras, cumpri a carreira toda, quando deu meu tempo. Aí eu me dediquei à história. Então, nos meus últimos anos como militar da ativa, eu fiz o curso de graduação em História, fiz as pós-graduações em História, e quando fui para a reserva, aí troquei de carreira, né? E eu procuro, nessa nova carreira, juntar com a minha experiência passada no tempo do Exército, para poder produzir algum material, né? Tanto dentro da pesquisa na Casa do Expedicionário, relativa à Força Expedicionária Brasileira, quanto em outros trabalhos que desenvolvi, como até o livro, né, que está aqui. Te agradeço, João, pela oportunidade de divulgar para o pessoal meu livro, que foi o meu primeiro trabalho publicado de história, uma pesquisa histórica sobre os Zeppelins nos céus do Brasil. E tem até algo bem interessante sobre como surgiu esse livro. Eu participava do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná e me convidaram para escrever um artigo. Escreve um artigo para o nosso boletim. Eu falei, opa, vamos escrever. Eu fiquei pensando, poxa, mas qual um assunto que seria interessante para o Paraná, para a cidade de Curitiba, né, relativo para a gente poder colocar. E aí eu lembrei de uma história interessante que a minha avó contava, né? Ela sempre contou essa história com muita alegria. E ela dizia, poxa, quando o Zeppelin cruzou os céus de Curitiba, eu era menininho, eu era pequeno, eu botei a minha melhor roupa, minha roupa de domingo, e saí com meu irmão, a gente foi lá para o Alto do São Francisco, porque era o melhor lugar para assistir o Zeppelin passar por Curitiba. E o Zeppelin passou por volta de 9 horas da manhã, de 9 a 9h30 da manhã, pelos céus de Curitiba. E a minha avó, ela com o irmão dela, se empolgaram, ficaram pela cidade, foi aquele rebuliço em Curitiba, em 1 de dezembro de 1936. E daí ela conta que eles voltaram tarde para casa, né, no final da tarde, levaram uma surra, porque os pais não sabiam onde estavam preocupados. Então ela contava essa história, eu falei, poxa, mas então vamos ver como é que é essa história dos Zeppelins. E eu comecei a procurar algumas coisas primeiro na internet. E aí comecei a ver que as coisas não batiam, não fechavam. As informações, a maioria delas que a gente tem de internet estão equivocadas, tem muito erro, muita gente desconhece. Depois eu travei conhecimento com a maioria das fotos que existem na época. As fotos são montagens, são fotos falsas, mas existe um motivo para isso. Comecei a escrever o artigo, tentando explicar um pouquinho melhor essas situações. No momento que o artigo foi publicado, eu fui procurado por uma pessoa, que hoje é um grande amigo meu, Saulo Adami, um escritor e produtor. Ele estava fazendo um documentário de cinema sobre os Zeppelins e ele queria uma ajuda com o roteiro. E o pessoal do Instituto Histórico, olha, tem o Cristiano aqui, que é do Instituto Histórico, está preparando material sobre Zeppelins, ele pode te ajudar. Bom, ele veio, eu ajudei ele. Quando ele viu o meu material, ele basicamente amassou o roteiro dele. Deixa eu usar o seu, falei, fique à vontade, né? Porque ele também tinha caído nessas armadilhas da internet, né? Das coisas equivocadas. Começamos uma amizade nessa de participar ajudando com o roteiro do documentário de cinema. A ideia foi evoluindo, vou transformar o artigo em um livro. E aí nasceu, né, o meu segundo livro, né? Que é esse aí, que agora estamos lançando a segunda edição dele. Segunda edição, a primeira edição foi muito bem,
né? Um trabalho primoroso da editora Estronho, que tem essa parceria com a gente. E agora, segunda edição, por isso que eu demorei um pouquinho para vir, né, João? Porque eu estava esperando chegar a segunda edição com essa pandemia para poder lhe trazer um exemplar, né, deixar contigo. E aí nasceu o livro que conta a história dos Zeppelins, que é fascinante porque muita gente não sabe, mas a primeira linha aérea transoceânica do mundo ligou a Alemanha ao Brasil, na década de 30. Ela funcionou de forma irregular de 1930 até 34, a partir de 34 ela funcionou de forma regular até 37, quando o acidente com Hindenburg, infelizmente, acabou com o fascínio dos Zeppelins, a história dos Zeppelins como transporte de passageiro. Mas a primeira linha transoceânica do mundo foi para o nosso país, né? Ligava a Alemanha, descia em Recife e depois Rio de Janeiro, Recife e voltava para a Europa, né? Então, eram 2 dias e meio de viagem. Se fosse de navio, demorava 15 dias, né? E todo o fascínio. Cristiano, agora uma pergunta. Assim, toda essa paixão, todo esse fascínio, não sei se tens noção, eu, como português, vendo o Cristiano, já conhecia o Cristiano há um tempo atrás, poucas vezes vi essa paixão pela história, é facto. Mas eu não sei se reparaste, assim, eu sei que tu és um pivô, chamamos assim, uma ponta de lança, que evidencias a história brasileira no conflito mundial. Como é que tu sentes essa postura, que és uma referência, tá, no estudo, mas tu sentes essa questão como uma aventura, como um desafio ou como uma responsabilidade? Pergunta excelente, né? Porque a gente pode discorrer por vários lados. Eu acho que primeiro entra o gosto pela história. Então, mesmo durante a minha carreira militar, eu sempre gostei de ver os militares do passado, como que foi se desenvolvendo, o desenvolvimento da doutrina militar, dos equipamentos militares. Eu sou oriundo da arma de cavalaria, e a cavalaria no Exército Brasileiro é que cuida dos blindados e os tanques de guerra, né? Conhecidos como tanques de guerra. E então aquela coisa de como isso se desenvolveu ao longo do tempo, do passado, sempre me fascinou. E você vai ficando mais velho na carreira, você começa a estudar mais, se aprofundar mais, aí vai desenvolvendo aquele gosto pela história como ciência. Porque a história é uma ciência que ela tem que ser estudada e analisada de uma forma muito profunda para a gente não cair nas próprias armadilhas que ela pode proporcionar. Então, para a história não existe uma verdade absoluta, existe uma interpretação daquele fato de acordo com o seu ponto de vista, com a sua visão. É claro que existem fatos que são indiscutíveis, mas às vezes as motivações, elas podem ser diferentes dependendo da forma que você está analisando. E a história como ciência, ela te proporciona isso. Então foi algo natural juntar esse fascínio pela teoria e pela história como ciência com a minha origem profissional militar combatente do Exército. Então isso leva a uma inflexão, história militar. Aí, passando mais o tempo, é claro, me especializei dentro da história militar blindada, história de guerra, as guerras mais modernas, e um caminho natural me levou à Casa do Expedicionário, ao Museu do Expedicionário, para estudar de uma forma mais afunilada ainda a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Então, o campo da história militar hoje em dia, ele abrange muitas facetas, muitas áreas. E eu acabei optando por essa porque é um gosto pessoal, porque vai além do equipamento militar, do desenvolvimento de uma doutrina. A participação brasileira na Segunda Guerra Mundial traz uma outra faceta interessante, que é o lado humano. Qual foi o lado humano do combatente brasileiro na guerra? O soldado da ponta da linha que ficou durante o inverno de 44 para 45, dentro de uma trincheira, suportando temperaturas que chegaram a 20 graus negativos nos Alpes, nos Apeninos italianos. E esse soldado era do Rio de Janeiro, era da Bahia, era do Mato Grosso, eram locais quentes, nunca tinha visto neve. Então esse lado humano da participação psicossocial do combatente na guerra é fascinante também, né? Então é um arcabouço, né? São coisas que vão circulando e que levam a gente para esse ponto. Apanhando esse gancho, Cristiano, assim, eu vi um documentário. Eu não sei se me lembro que era A Cobra Está Fumando, ou seja, é a história da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Eu fiquei emocionado, tá? Porque assim, não é o facto de não terem o reconhecimento cultural de que foi um esforço a vossa participação,
A vossa participação foi fazer parte de algo grande para destituir uma ditadura. Um monstro que estava com um objetivo e uma mentalidade estranha. Mas vocês participaram e quando voltaram não há um grande reconhecimento. Mas o documentário que fizeram acho que valorizaram bem o patriotismo. Ou seja, eles quando estavam na Alemanha, quando estavam na Itália no caso, eles tinham prazer e honra de dizer que eram brasileiros. Muitas vezes a Itália não sabia muitas vezes o que é que um brasileiro está ali a fazer, mas tinham um espírito próprio, tinham uma familiaridade própria, eles levavam o Brasil com eles. E esse reconhecimento do combatente brasileiro cá, eu não sei se o foi reconhecido, ou seja, e tu estás no papel, num dos papéis importantes de passar essa mensagem também. Correto? É. Eu falei com um amigo nosso, Esperanceta, disse que aparentemente vocês já se cruzaram com componentes dessa força expedicionária, testemunhas reais na primeira pessoa. Como é que é sentir esse sentimento de reconhecimento por parte de vocês que fazem parte do Museu Expedicionário? É algo muito interessante e, de certa forma, impactante, porque falando em relação ao combatente que foi para a guerra, ele, desde o final da guerra, todas as demonstrações de reconhecimento são muito importantes para cada um. Porque cada um que esteve lá teve um sacrifício diferente do outro, cada um interpreta o seu sacrifício de uma forma diferente. E ele também recebe esse retorno. E à medida que eles vão ficando mais velhos, essas demonstrações de gratidão, de demonstrar que, poxa, vocês foram importantes para a nossa história, acabam tendo um reconhecimento maior para eles. Então isso é muito importante. E hoje a gente está chegando num ponto que o que está acontecendo? Não tem quase nenhum vivo. Pouquíssimos estão vivos, os que estão vivos estão na casa dos 100 anos. Então essa memória está se apagando. Existem vários livros que foram escritos, várias memórias, biografias, diários, isso tem. Só que precisa ser feito um trabalho ainda maior em cima disso para que esse legado seja levado às outras gerações e para que a participação brasileira na guerra, como você bem falou, seja entendido como ela era na época, porque hoje é fácil a gente falar, devia ter ido, não ia, tal, mas como que o Brasil interpretou aquilo na época? É um conjunto de coisas, são fatores econômicos do governo brasileiro, né? Aquela coisa, o governo brasileiro, ele ficou poxa, eu não posso tomar partido de um lado e do outro porque eu ganho dos dois lados. Os maiores parceiros comerciais do Brasil na época eram os Estados Unidos e a Alemanha. Então você não pode, eu vou abrir mão de um por causa da... Então o governo brasileiro foi esperto, ficou em cima do muro enquanto chegou um momento que ele teve que optou pelo lado dos aliados, entrou na guerra, e tem vários motivos, muito bem documentado isso. Mas entendendo a participação brasileira, foi um esforço muito grande, porque na década de 40 no Brasil, mobiliar um contingente de 25 mil homens estava muito além da capacidade do exército brasileiro na época. Então eu estou mobiliando um efetivo de 1/4 do efetivo total que o exército tinha para mandar para a Europa, tendo que trocar uma doutrina de emprego, porque a doutrina nossa estava ultrapassada, porque era calcada na doutrina francesa, como outros exércitos também, o próprio exército americano teve que trocar sua doutrina, e aí entra a parte logística, equipamento, a parte do mental, do emocional desse soldado que vai para a guerra. Muitos às vezes não sabiam nem direito o que estava acontecendo em termos políticos, em termos de guerra, mas foram. A parte de mobilização foi bastante complexa, bastante complicada. O acordo brasileiro era para mandar 3 divisões de infantaria, o Brasil só conseguiu mandar uma, e mesmo assim foi difícil, mas mandou as mulheres para a guerra, que é outro assunto fascinante. Na década de 40, uma mulher que era educada para ser dona de casa, do lar, de repente ela está atravessando o oceano para ajudar num esforço de guerra como enfermeira no campo de combate. Então são várias coisas que aconteceram. E, como você falou, a volta foi um pouco traumática, porque isso acontece em todos os exércitos do mundo. O que diferencia às vezes é a assistência que é feita depois. Por questões políticas do governo Vargas, a FEB foi dissolvida na Itália ainda. E com essa dissolução, começou aquela coisa, vamos dispensar, não vamos dispensar quem quer ficar. Foi dada a oportunidade para todos. Você quer ficar? Pode. Mas pensa bem, o garoto com 19, 20 anos de idade acabou de ficar 1 ano na guerra. Você quer ficar no exército, você pode ficar.
Só que você vai chegar no Brasil, já vai direto para o quartel que você vai trabalhar. Às vezes esse garoto era de Curitiba, mas ele vai para um quartel em Recife. O garoto pensa assim, poxa, acabei de vir da guerra, eu não quero mais saber disso. Então a maioria pediu para sair, aí que começa o problema. O exército interpretou aquilo na época, ó, tá aqui seu dinheiro, tal, você pediu para sair, tá, agora é contigo. Mas espera aí, e a reintegração social? Como é que vai ser o retorno dele à vida civil? Muitos vieram às vezes do interior. O cara não quer voltar para o interior, ele quer continuar na cidade grande, mas e as adaptações na cidade? Aí começam os problemas sociais, que é um campo de estudo muito fascinante e rico para se fazer sobre a Força Expedicionária Brasileira em relação a isso, e geraram alguns problemas da falta de reconhecimento, de pessoas que se sentiram abandonadas, pessoas que ficaram até em situações de penúria, e isso demorou anos e anos para as leis começarem a amparar e fazer com que as coisas voltassem ao normal. Por isso que aquilo que você falou dessa gratidão, desse respeito que tem-se hoje é mais importante ainda. Tu achas que o Museu do Expedicionário, todo o trabalho que tem vindo a fazer, vai servir de beacon, de farol, para que ao darem a conhecer essa história, valorizem a cultura, não direi cultura militar, mas a cultura de formação de um país? É a responsabilidade do Museu do Expedicionário, como tu, passar essa formalização da história para que a cultura brasileira valorize essa participação, esse crescimento? É importante isso, tem que valorizar. Muita gente desdenha a participação brasileira na guerra sem entender o esforço que aquilo representou. Nós podemos ficar horas aqui falando do porquê, onde foi importante, onde não foi. A Força Expedicionária Brasileira combateu ao lado da 10ª Divisão de Montanha do Exército Norte-Americano, uma das tropas mais icônicas do Exército Americano na Segunda Guerra Mundial. Patton? Não, o Patton ele estava em outro teatro de operações. Ali naquela região? Naquela região, o Brasil estava incorporado dentro do 5º Exército Americano, o general Mark Clark, que recebeu lá depois, o general Crittenberg depois. Mas a 10ª de Montanha é uma tropa que tem feitos que são considerados heróicos, sensacionais dentro da história militar norte-americana. E nós combatemos ao lado, e em um determinado momento na Segunda Guerra Mundial, a 10ª de Montanha exigia que a tropa que estivesse fazendo o acompanhamento dela fosse a Força Expedicionária Brasileira, que na época da guerra não era chamada de FEB, era chamada de 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. Então essa participação ela teve vários pontos importantes. É claro, foi uma participação pequena do Brasil, mas ela foi significativa em vários aspectos e isso acaba sendo importante. Por isso, o Museu do Expedicionário, como organismo, ele é importante para preservar e para as pessoas entenderem um contexto da época do nosso país e o enquadramento do nosso país dentro de um conflito mundial. Para entender, mas por que a gente foi lá para a Europa se nós estávamos aqui na América, todo mundo ficou aqui? O único país da América do Sul que participou da guerra com tropa foi a gente, né? Então, dentro desse entendimento, as pessoas, mas por que nós fomos lá? Qual a ligação que tinha com a Alemanha? Qual a ligação que tinha com os Estados Unidos? O depois da guerra? Então, nesse ponto da preservação da história é importante. E o museu, como fiz, ele é um órgão que hoje é administrado pelo Exército Brasileiro e ele, junto com ele lá, existe a Legião Paranaense do Expedicionário, que é o órgão que criou a casa e criou o museu. Eu acho que é até interessante para o pessoal entender, assim, como a gente falou desse retorno, que muitos ficaram desamparados. Esse pessoal desamparado ficou por aí. E existiam alguns ex-combatentes que estavam bem. Esses reuniram e criaram uma associação chamada Legião Paranaense do Expedicionário em 1946. Essa legião, além de preservar a história, a memória, congregar, ela também fazia esse trabalho assistencial. E a partir de 1946 ela começou a fazer esse trabalho, ela alugava imóveis na cidade de Curitiba para dar para assistência. Às vezes um ex-combatente está vindo para uma entrevista de emprego, para um tratamento médico, alguma coisa, ficava alojado naquelas casas alugadas. Em 1951, com alguns convênios com o governo do estado, com ações que a própria Legião promoveu para arrecadar fundos, ela criou a Casa do Expedicionário, que é a praça, né, que tem um avião na frente ali. E era uma casa, o nome era esse. Então ali era um local para o pessoal ter um ponto de apoio. E isso funcionou até 1979. Durante esse período, cada um que ficava hospedado ou fazia algum trabalho, alguma coisa lá, ia trazendo alguma coisa e foi criando-se um acervo. E esse acervo, com o tempo, foi transformando-se no museu.
Quando chegou no ano de 1979, as principais leis de assistência foram feitas. Então, dá para se dizer que a partir de 1979, todos os combatentes estavam amparados pela lei. Então não precisava mais de uma assistência da casa, porque cada um já recebia sua pensão, já recebia seu tratamento pelo exército, aquela coisa toda. Então não havia necessidade mais de ter uma casa. E aí aquele acervo maravilhoso que tinha lá foi transformado oficialmente em Museu do Expedicionário em 1980. E continuou sendo administrado pela Legião Paranaense do Expedicionário, que é aquela lá de 46. Alguns poucos anos, a partir de 2015, começaram as tratativas para se passar o museu para a administração do Exército, porque quem são os administradores hoje já são os filhos dos expedicionários, os expedicionários já estão com muita idade. Então o que aconteceu? A partir de 2017 o museu passou a ser administrado pelo Exército, a Legião Paranaense como entidade continua lá, usando o mesmo prédio que é a casa. O nome ficou, né? Casa do Expedicionário, mas que abriga o museu e a Legião. E no meio disso tudo, que daí entra a minha participação como historiador, na criação do grupo de pesquisa da Casa do Expedicionário, grupo de pesquisa em História da Casa do Expedicionário, para justamente pesquisar a fundo a participação brasileira na guerra. E nisso nós estamos aglutinando os principais pesquisadores e historiadores da FEB no Brasil todo. Nós já temos as pessoas que já deram o ok e vão participar do nosso grupo. E nós vamos produzir novas pesquisas, além de preservar. Que nós que vamos querer ter acesso. Agora vou fazer uma pergunta mais intimista, tá? Vamos passar para a parte da uva, da personalidade. Todos nós, de alguma forma, somos exemplo para alguém. Tá? Aquele jovem autor, jovem historiador que te vê a ti como exemplo, de alguma forma já deves ter aproximado algum de ti, de alguma forma a relevar a importância que estás a ter no teu trabalho para a personalidade dele e a formação dele. Qual é a tua reação? Pois isso é muito gratificante, né? Porque não apenas com o trabalho do Zé Pelins, antes disso eu lancei um livro que é um pouco mais técnico, que é a negociação de reféns e crises, né? E eu já nesse meu primeiro trabalho, que não é um trabalho específico de história, é um trabalho técnico dentro da negociação de crise, que é uma doutrina, né? Eu tive muito feedback interessante de alunos meus, que eu ministrava curso dentro das Forças Armadas, ministrei curso também para outras entidades de segurança, fui responsável por equipes de negociação na Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, então as equipes eram comigo, então eu ministrava as instruções para esse pessoal e formei muitos negociadores. E quando eu tinha um retorno de alguém que chegava, olha, utilizei as técnicas, consegui salvar uma vida, porque eu utilizei a técnica de negociação com um suicida, utilizei a técnica de negociação numa situação de refém e conseguimos resgatar, e a pessoa vinha me agradecer por aquilo, é o maior reconhecimento que a gente tem. Porque você, puxa, eu acho que eu fiz algo de bom, aquela pessoa utilizou o meu conhecimento que eu passei, né? E aquilo produziu alguma coisa boa para ele. Tanto que a pessoa vinha para dar um feedback, dar um retorno. Isso é o maior reconhecimento. E na história eu estou tendo também. Já tem pessoas que estão se aproximando, querendo saber da pesquisa, como é que está sendo feita. A equipe que eu montei lá no museu de voluntários, todos voluntários. Então tem voluntários ali que me conheceram a partir do meu trabalho escrito e quiseram participar. É um retorno sensacional. Quando eu fui instrutor do Colégio Militar de Curitiba, eu era responsável pelo ensino médio, a minha função era como se fosse um coordenador do ensino médio. E é uma idade que o pessoal fala adolescente, né, complicado. Mas quando você via o retorno que eles davam das coisas que você passavam, ou quando você conseguia ajudar em alguma situação que aquele jovem estava meio perdido e... Opa, vou te dar uma força, não é vamos só criticar e pisar em cima, não, vamos puxar, né? É o maior reconhecimento que a gente tem, né? Essa estrutura que tu estás a passar uma paixão ou um legado? Pode ser uma paixão, né? Porque eu acredito que as coisas que a gente faz, se a gente não tiver amor por aquilo que a gente faz, aquilo não vai ser bem feito. Né? Eu vou escrever um livro, que nem o meu próximo livro, né? A história dos tanques de guerra do nascimento na Primeira Guerra Mundial até o final da Blitzkrieg, na Segunda. Eu vou escrever o livro porque eu quero ter um livro lançado, eu quero botar meu nome lá, ou eu quero vender, ganhar dinheiro com o livro. Isso não é amor. Agora não, eu quero produzir porque, poxa, eu quero deixar um trabalho bem feito, que futuramente um outro pesquisador use o meu trabalho como base, assim como eu usei trabalho de pesquisadores e historiadores mais antigos que eu, que são os meus faróis, né? A gente tem que fazer com amor, porque daí a coisa sai bem feita. Se não tiver amor, você faz meio
de qualquer jeito, você também não espera um retorno, não espera um resultado, né? Eu acredito que para tudo isso, não é só na parte profissional, a gente tem que gostar do que faz. Não tem um ditado que é mais ou menos assim, né? Quem gosta do que faz não trabalha, se diverte, né? Quem corre por gosto não cansa. Exatamente. Eu acredito que é dentro dessa ideia. Cristiano, que já falámos, carreira militar, autor, investigador, professor. Quem conhece o Cristiano pela primeira vez, o que é que eles leem nos teus olhos? Olha, eu acho que talvez, conversando, vendo assim, eu acredito e eu espero que eu esteja certo, né? Porque a gente falar da gente mesmo, a gente pode cometer erro, né? Mas eu espero que nisso eu esteja certo, que eu acho que se ela captar a humildade, eu acredito que talvez seja a característica mais importante que eu vejo em mim mesmo, né? Mas espero que eu não esteja errado nisso aí. E é assim, eu acho realmente essa humildade, a humildade perante os grandes homens fazem sombra ao resto do conhecimento e da humanidade. Portanto, é o meu reconhecimento a isso que tu me disseste. Agora, assim, para finalizar, assim, eu quero que fales do teu livro, que já é a segunda edição, tá? A primeira edição foi esgotada, tá? Ele não precisou de sair, porque quem conhece o autor, o Cristiano, vai lá e compra. A segunda edição, onde é que está à venda? Ela está à venda no site da editora Estronho. É um nome estranho para a editora Estronho. Por quê? Porque é uma editora que começou trabalhando com fantasias, ficções, essas coisas. Então tem esse nome, né? É uma editora alternativa, né? E do Marcelo e da Ed, eles são profissionais fantásticos. A editora é de São José dos Pinhais, tá? Então é daqui da nossa região metropolitana. Tem o site da editora Estronho, então digitando lá Zé Pelins pode comprar diretamente pelo site. Ou se preferir, quiser uma edição autografada, eu peço que podem entrar em contato comigo. Acredito que o jeito mais fácil de entrar em contato talvez seja mandando um e-mail. Passa aqui, pode passar, que vai passar aqui. O e-mail é cristiano negociador, tudo junto, cristianonegociador@yahoo.com.br. Esse .br significa que já é bem velho, né? Já é mais velho. Mas tranquilo. Diz-me uma coisa, assim, o próximo livro, estamos a esperá-lo, o lançamento para quando? Olha, nós já estamos na fase final de acerto de diagramação, montagem final do livro. É claro que o final do ano é uma época um pouquinho complicada, então acredito que início do ano que vem o livro deve estar disponível também pela editora Estronho. Acredito que então início do ano o livro vai estar disponível. Você vai ficar sabendo, eu faço questão de avisar o meu amigo João aqui. Nós fazemos questão, está presente. E trarei o livro aqui para você, né? E o livro também é o livro de negociação, quem se interessar por essa área policial, militar, técnica, também pode, no mesmo e-mail, pode conversar comigo, eu envio pelo correio. Hoje em dia é tudo pela internet, né? Então não compensa às vezes colocar um livro numa livraria física porque o preço fica um absurdo. E a gente já sabe que no Brasil, infelizmente, o preço de um livro acaba sendo caro em relação ao poder aquisitivo do pessoal, né? É o peso da cultura. É o peso da cultura, né? Então, mas então o livro está disponível. O livro de tanques também vai estar na mesma editora. Então é assim, acompanhem o site do Cristiano, vejam a editora que ele já passou, todas essas informações vão passar aqui no rodapé. Foi mais um programa aqui de Uvas e Personalidades, obrigado por nos acompanharem. Cristiano, muito obrigado por teres vindo. Vais voltar, ou noutro ambiente, possivelmente, que já recebemos o convite para ir lá em loco ver o que é e sentir e respirar a história, tá? Devidamente acompanhado com o historiador. Portanto, é assim, não percam então, como vocês dizem, não percam o próximo episódio com mais um livro do autor Cristiano. Então é assim, foi mais um Uvas e Personalidades. Então, obrigado, sigam, acompanhem-nos nos canais stream que acompanham o nosso programa e até uma próxima oportunidade de Uvas e Personalidades. Obrigado.